Está no ar mais um episódio de Cuidar Não É Educar, o podcast comigo, Arthur Gubert, com o Júlio Valls, onde a gente destrincha esses dois terminhos aqui, cuidar e educar. Que aí talvez na sua cabeça sejam complementares, mas aqui no nosso programa eles se opõem, né? Sempre lembrando que quem assina aqui conosco é a Rede Sinodal, grande Rede Sinodal. Bastante coisa já fizesse com eles, né, Júlio? Tem uma proximidade bastante grande com a Rede Sinodal, né? Muitas coisas, muitas palestras, parceria com edição de livros, eles são... Comprometidos, né? São comprometidos. São comprometidos. Não é porque eles estão com a gente aqui, é porque a gente vê na prática uma grande preocupação com o desenvolvimento de uma criança. Eles têm, assim, realmente... Às vezes já participei de reuniões dos diretores e tudo, e é muito bacana de ver que são pessoas que estão em cargos diretivos com um respeito aos professores, que é importante, e um zelo pelo nome da criança, inclusive. Eles sabem o nome das crianças. É bacana isso. Coisa boa, faz todo sentido que estejam conosco aqui. A gente é muito grato e agrega um valor gigantesco ao que a gente está fazendo por aqui. Mesma coisa, Hospital Moinhos de Vento, uma referência também. Somos próximos, vivemos. Aliás, quem é daqui da nossa região e não conhece o Hospital Moinhos de Vento, né? Então temos essas duas grandes marcas, esses dois grandes parceiros por aqui, que também não tiveram medo de encarar o nosso projeto, porque é válido, né? Aquele medinho, né? O medo do desconhecido, o medo do que a gente não sabe, o medo do que a gente imagina que quando a gente conhece acaba descobrindo que não tem nada a ver daquilo, porque a gente vai falar desse assunto hoje. Tinha muitos medos, Júlio, quando criança. Eu acho que todo mundo tem algum, né? Ou vários, mas sempre tem aquele que a gente lembra mais, né? Tu tinha medo do quê, Júlio? Qual era o teu... O que te assustava? A gente tem medo e a gente tem medos e às vezes é uma pessoa medrosa. Né? Às vezes é diferente, às vezes tem o corajoso que tem medo e tem o medroso. Né? O medo sempre tem, né? Mesmo o corajoso. Claro, né? Claro. Aliás, tem muitos pais que ficam com vergonha dos seus filhos quando eles têm medo de alguma coisa, né? Mas a gente pode falar adiante, né? É mesmo? Então, claro, tem que ser forte, ele não pode não ter medo. Ele não pode ter medo de nada. Olha, tem crianças que são castigadas porque sentem medo. Pai, eu tô com medo do escuro. Do escuro. Mas como, meu filho? Tu não é homem? E vai, por aí vai. Né? Então, aliás, é engraçado isso. Tu começou com uma pergunta, eu estou indo para outra, mas depois a gente volta para aquela. Essa coisa do medo é um desafio para os pais, porque muitos acham que uma criança que tem medo é uma criança fraca. E elas querem que as crianças sejam fortes. Isso é muito importante a gente entender. O medo é uma reação biológica de todo o ser vivo, de todos os seres vivos na face da Terra, tem uma reação biológica chamada medo. Com isso, elas criam um sistema de proteção. Uhum. A reação imediata ao medo é luta ou fuga. Ou eu ataco, ou eu fujo. Né? Meu coração dispara, a adrenalina vai para o corpo, eu fico pronto para atacar ou fico pronto para correr. Meu pai sempre dizia, enquanto tu tiver pernas, eu tenho filho. Meu pai não era do tipo, tu tem que enfrentar para mostrar que tu é homem. Meu pai dizia assim, dá no pé porque os outros são muito doidos. Então dá no pé porque aí tu te garante chegar em casa. Se tu tiver com um amigo e tiver um leão correndo atrás de você, tu não precisa correr mais rápido que o leão. Tu tem que correr mais rápido que o outro cara. Que o teu amigo, E eu, às vezes, sabe que às vezes eu me chateava com meu pai porque eu pensava que meu pai me ensinou uma coisa ruim, que é não enfrentar o agressor. Eu pensava, porque a gente confunde as coisas na nossa cabeça. Então, se o pai diz uma coisa, a gente queria que ele dissesse outra. E por aí vai. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante a gente esclarecer. O medo, prioritariamente, ele tem uma função de proteção. Perfeito. A sensação de poder ser atacado, destruído, aniquilado, gera em mim uma resposta chamada medo, que é gerar uma atenção para ver como que eu faço para me proteger. Isso é um medo. Ansiedade, né? É um processo disso. A ansiedade é um medo sem nome.
O medo é uma ansiedade com nome. Para usar uma linguagem mais técnica, né? Então eu tô ansioso e eu não sei por quê. É certo que é uma reação de medo, né? Mas não tem nada acontecendo. Não, eu digo naquele sentido de que tu tá andando numa rua, tu não viu ninguém ainda, mas tu percebeu que tá apagada a luz do poste, percebeu que não tem mais ninguém, percebeu que a tua única rota de fuga é pelas costas, não tem um escape. É um medo, mas não sabe do que, né? Mas aí já é uma proteção. Eu começo a olhar, examinar a situação, vejo quando é que a rota de escape, eu já estou com a cabeça organizada para tomar uma atitude. Então isso eu tenho uma ideia de que tem algo perigoso pode acontecer. Então tem nome. Né? Agora, a ansiedade é uma sensação estranha de que eu não sei de onde vem, não tá acontecendo nada e eu estou ansioso. Então isso é um processo interno da gente mesmo. Bom, então a tua pergunta inicial, se eu tinha medo quando eu era criança. Sabe que eu nunca me esqueço que um dos medos que eu tinha era de lobisomem. Pois tu me contou isso nos bastidores, eu fiquei pensando, lobisomem? Eu não sei de onde veio essa coisa. Um livro que tu lê, um filme que tu viu. Lá, como é que eu vou me lembrar? Eu era criança, mas eu não me esqueço que eu tinha medo de lobisomem. Aí nós fazíamos conferência entre os primos e as primas. Nós dormíamos na casa do avô, que era no interior de Santa Catarina, no meio do mato, dormia no sótão. E lá, então, a gente dormia junto, e aquela coisa, e o medo, o bicho vai pegar, e não sei o quê. Aí eu fiz uma pesquisa fantástica em revistas chamada Manchete. Não sei se claro, eu não lembro de ler, mas eu lembro dela. Manchete, claro. Cruzeiro, aquelas coisas tudo. E eu, por acaso, me caiu uma reportagem que dizia assim, lobisomem tem medo de água. Bah! Achei a solução. Empírico. Eu acreditei que era aquilo mesmo, que a água, ele tinha medo, então eu botava um balde de água na porta do quarto, da entrada, e eu ia dormir. E resolvia? Claro. É óbvio que resolvia, porque o lobisomem tem medo de água. Mas e aí? E hoje? O que tu acha disso enquanto psicólogo? Como é que é? E essa solução aí? Ela tá onde? Ela tenho orgulho tá bem de colocada? Eu tenho orgulho de mim, porque eu tinha uma fantasia de que existia lobisomem e criei uma solução fantasiosa também. Ficou no mesmo nível. É verdade. Ficou no mesmo nível. Ou seja, o que importa não é o fato que aparentemente é real, é que eu não fiquei com a cabeça aprisionada, eu achei uma solução para mim. Então, quando eu acho uma solução para mim, tá resolvido. Isso se conecta com o que a gente estava falando em algum episódio, né, sobre dar espaço para a criança pensar. Dar espaço para a criança pensar. Eu até sou capaz de ter perguntado para o meu pai e para minha mãe, e eles disseram assim, olha aqui, vê se nessa revista não tem uma solução para ti. Porque meu pai dizia, o lobisomem não existe. Mas isso não me adianta. Não me basta. Não me basta. Não me basta dizer não existe. Eu até, uma situação que aconteceu comigo, um filho meu, 3 da manhã, acordou chorando, desesperado. Pai, o ladrão vai entrar aqui em casa, Mas, meu filho, tu sonhou? E eu cansado, imagina, 3 da manhã. Aí ele diz, não, o ladrão vai entrar aqui, vai na nossa casa e tal, não sei o que. Aí eu acendi a luz, abri a janela, mostrei que tinha um cachorro ali, tinha um guarda lá, tinha cerca, não tinha como o ladrão entrar. Aí eu pensei, bom, esse guri não se acalma, eu não estou conseguindo acalmar ele, como é que eu vou fazer para eu dormir? Além de ele se acalmar. E aí eu pensei assim, meu filho, do que tu tem medo que o ladrão faça? Pergunta genial, Arthur. Sabia disso? Porque se eu não pergunto isso, que é o limite, ia ficar só no ladrão vem. Então eu fiz uma pergunta limitante. O que tu acha que o ladrão... Do que tu tem medo que o ladrão faça? Que ele roube os brinquedos que a avó me deu. Pronto. Vamos guardar os brinquedos. Guardar os brinquedos. Onde que tu acha que nós podemos guardar os brinquedos para ele não matar? Ali, quase aparecendo. Ele botou lá... Embaixo de um paninho. Ele botou lá e foi dormir. Eu achei genial a minha pergunta, porque ela foi um limitante, saiu daquela espacialidade enorme, aquela espacialidade, o ladrão vai entrar, e o ladrão, não tem ladrão, o ladrão não vem, não adianta. Eu tenho que achar uma resposta com limite. No caso foi, o que tu tem medo que o ladrão faça? Podia não ter funcionado, Arthur.
Podia ser que a intensidade do medo do sonho fosse tão grande que mesmo essa limitação que eu tenha dado não tivesse funcionado. O que eu ia ter que fazer? Levantar com ele, jogar alguma coisa, tomar água, ler uma história, alguma coisa eu ia ter que fazer para ele não ficar só naquele pensamento assustado. Mas olha só, aí beleza, aí nós temos um medo nominal. O teu filho te procurou, ou tu notou e ele te revelou. Mas inúmeros medos comuns, como por exemplo, medo que meus pais se divorciem mesmo, a criança não fala. Ela sente aquilo, ou guarda, ou ela dá alguns sinais, mas sem ser clara, né? Como lidar com esse tipo de medo? Ou como identificar que a criança tá com medo de uma situação que ela não comunica? Neste caso, é um medo, vamos dizer assim, onipotente. É diferente do medo de alguma coisa. Porque às vezes o pai e a mãe se dão bem, mesmo assim a criança... Exatamente. Os pais se dão bem, não há nada que esteja acontecendo. Muitas vezes é justamente por isso. Quando os caras se dão bem, tomara que não pode, que medo que eu tenho que eles se separem. Na verdade, a gente chama isso de projeção. A criança é que ela está pensando bobagem, ou ela está fazendo coisas que ela acha que o pai e a mãe vão se desagradar. Por exemplo, um guri de 5, 6 anos estava lá na escola e achou uma menina bonita e puxou o cabelo dela. E aí ele ficou se sentindo culpado por isso, porque ela brigou com ele. Aí ele veio cá para casa e ele vem com aquilo, puta, eu sou um guri, não sei o quê, né? E o que eu fui fazer aquilo e tal. E aquilo de repente se transforma em eu fiz uma coisa muito errada, muito feia, e a criança começa a achar que por causa disso os pais vão se separar. Eu estou dando um exemplo que é aleatório, né? Mas aleatório, mas real. Isso é só para entender que a criança ela é capaz de fazer isso. Ela está se desenvolvendo, ou seja, ela está interessada numa menina e com isso ela se desinteressa de casa. Entende? Naquele momento ele deixou de ser um filho para ser um homem mesmo, de 5 anos. Sim, só durante a aula. Aquele momento. E aí aquilo deixa ele com o sentimento de ser um criminoso. Portanto, ele acha que o pai e a mãe só vão se separar porque ele cresceu. E por isso que eu digo que é um sentimento, é um medo onipotente, que não é um medo de alguma coisa, é o medo de que eu fiz algo que gerou um certo afastamento de mim, do meu pai e da minha mãe, porque eu me interessei pela vida adulta, que é puxar o cabelo de uma menina, e com isso eu me senti um criminoso. O sentimento criminoso não é bem pelo que eu fiz, é pelo que isso representou me interessar por algo que não é o mundo da família. Uhum. Gostou dessa? Gostei muito. E acho que me vi aí enquanto tu falava. Porque é exatamente isso. É um sentimento de culpa. Né? De estar se afastando daquele lugar que todo mundo é honesto, as pessoas se comunicam claramente e daqui a pouco tu não tá mais, tu tá gostando de uma coisa que não é dali. Não é dali, que é um mundo para fora de casa. E me diz uma coisa, Júlio, que tipo porque assim, a gente tá falando de medos e eles vão aparecer, né? A gente falou aí medo de lobisomem, mas tem o medo da chuva, tem o medo do escuro, tem o medo de cachorro. E são coisas que a gente deveria trabalhar, deveria conter, acolher, para que a criança cresça superando aquilo ou colocando aquilo do tamanho correto no lugar certo, né? Como contribuir para isso? Tá, muito bom. Eu diria o seguinte, que primeiro a gente tem que entender que todas as crianças vão sentir medo em maior ou menor grau de alguma coisa. Tu lembra daquela série de livros Quem Tem Medo de? É uma série de livros infantis juvenis. Tinha na livraria do meu colégio. Era Quem Tem Medo de Trovão, Quem Tem Medo de não sei o quê. Isso. A literatura está cheia de histórias para criança, de medo. Então, primeiro, o medo, as crianças vão sentir medo. E não precisa estar acontecendo nada. Elas vão sentir medo. De raio, de trovão, de alguém que venha, de aranha, de um bicho que entre no nariz, enfim, tanto faz. Medo de lobisomem, medo de até a gente está falando aqui, medo de marciano, medo de sei lá o que. A gente tem medo. Medo de que atrás da árvore tem a bruxa. Enfim, cada idade tem uma maneira de sentir o medo, cada idade, né? Mas acho que a coisa mais importante de a gente entender assim, se a gente puder aceitar que o medo faz parte do desenvolvimento
e do desenvolvimento. Porque na medida em que eu vou crescendo, eu me sinto desamparado. Me sinto num mundo muito grande e isso exige de mim uma necessidade de um controle. Então, eu botar um medo específico em alguma coisa é uma forma de eu organizar a minha espacialidade. Então, vamos dizer assim, é muito bom que tenha medo. Não por causa da doutrina de que o medo educa, é por causa que ele ajuda a cabeça a se organizar. Ponto. Quando que a gente deveria considerar como este assunto sendo assim de importante intervenção ou preocupação por parte dos pais? Quando isso dura muito tempo, tipo mais de 4 meses, 5 meses, quando isso restringe a vida da criança. Então, eu tinha medo de lobisomem, mas eu não deixava de ir para a escola. Eu não deixava de brincar. Eu não deixava de fazer nada, mas eu tinha medo de lobisomem. Agora, quando o receio da criança de alguma coisa se torna prolongado e restringe a vida dela, aí sim a gente tem que, vamos dizer assim, estar mais perto. Né? Simplesmente dizer o teu medo é irreal, em geral não ajuda. Satisfaz. Eu vou ter que achar algum jeito de fazer uma restrição. Medo de que o pai está aqui, dorme junto. Enfim, eu acho que cada casal pode, cada família consegue achar uma solução. Quando isso se estende demais, acho que aí vale a pena conversar com o pediatra. Explicar para ele, porque às vezes a gente está envolvido na situação e não consegue enxergar uma conversa melhor. Então a gente fala com o pediatra e vê. Se isso se prolongar, se criar um estresse muito grande, bom, daí dá para conversar com um profissional de saúde mental mais específico, né? Mas em geral isso se resolve sozinho. Isso não é a criança ter medo não é um alarde. Ao contrário, faz parte do desenvolvimento dela e do desenvolvimento. Eu me lembro de uma situação de uma escola aqui em Porto Alegre que a professora contou uma história do lobo mau e da Chapeuzinho Vermelho. E uma das meninas de noite teve uma insônia crônica, grave no sentido de não dormir, de medo do lobo mau. E no dia seguinte o pai foi lá na escola e queria processar a escola, por causa que a escola contou uma história que deixou a filha dele sem dormir. Ou seja, esse pai ele não compreendeu de que a criança está crescendo e sentiu que a vida é perigosa. Isso para ele deveria ser uma espécie de estímulo para ele entender, olha, minha filha está crescendo e ela está começando a ter medo da vida e do mundo. Puxa, que oportunidade, né? Mas daí ele botou a culpa na escola que fez ela sentir medo. A escola não fez ela sentir medo. O medo já estava dentro dela porque ela está crescendo. Os nossos medos acontecem porque a gente está crescendo, Arthur. É só por isso o mundo fica maior, o mundo fica grande e eu não me sinto com instrumentos emocionais para dar conta de tudo. Então eu crio um medo. Eu crio ele para situar ele num lugar e com isso eu consigo me proteger. Tu fez a pergunta do balde do lobisomem. Então eu criei o medo do lobisomem por uma razão X, sei lá qual é que é, e achei uma solução, o balde d'água. Pronto, me acalmei. Na medida que isso eu fui crescendo, este assunto deixou de ser importante para mim. Legal, né? Sim, porque... eu me curti nessa. Mas eu acho que é um ótimo exemplo mesmo, porque é muito sobre isso, sobre acolher para poder viabilizar essa evolução de dentro para fora. Né? Isso, de dentro para fora. E eu não preciso brigar com meu filho que ele pensa assim, que ele tem esse medo, eu não preciso tratar ele como alguém frágil, não, eu tenho que achar um jeito dele achar uma solução. É isso. Eu não preciso ser contra o medo. Eu tenho que ajudar a pessoa para que ela não fique paralisada no tempo e no pensamento crônico sem ter uma solução. Tu tem medo que o ladrão faça o quê, meu filho? Que ele roube os brinquedos da avó. Tá, ótimo. O problema não é o ladrão, o problema é os brinquedos da avó. O problema é os brinquedos da avó. Claro, o brinquedo da avó, a avó me deu. Não importa se ele vier aqui me matar, estuprar a mãe, roubar as joias ou o dinheiro. Não, eu quero que eu... Entende? Essa é uma atitude de cuidar. Isso é uma atitude de cuidar, que é fazer uma restrição
que a palavra produza um efeito de encaminhamento de uma solução. Amanhã pode ser que o medo do ladrão volte. Então a gente reinicia de novo o processo, porque às vezes isso não se resolve em um dia. Porque é uma situação de desenvolvimento, uma situação de crescimento, que a criança ainda não organizou o suficiente para poder pular uma etapa, avançar uma etapa de instaurar uma nova cognição ou emoção, no caso. Né? Tem esses casos, né? Ah, meu filho é muito medroso, fulano é muito medroso, ele não vai apresentar o trabalho na frente da sala porque ele é muito medroso, ou ele não quer ir para o time de futebol porque ele é muito medroso. Essas situações poderiam ser contornadas com facilidade no passado, né, da criança. Né? Até inclusive não exigir que ele não seja medroso. Porque essa exigência é que dificulta. Né? Claro que a gente gostaria que o nosso filho fosse capaz de enfrentar a plateia, de apresentar trabalho. Pular de bang jump, lutar com lobisomem. Tal, mas não é assim. O medo é uma forma de proteção. Então, a criança ela pode ter restrições ou dificuldades ou inibições que a gente não precise tratar como um defeito. O medo é um protetor. Às vezes a pessoa se sente tão desamparada que tem que ter muita proteção. E aí cabe ao adulto tentar ver onde que a criança está se sentindo tão desamparada. Às vezes pode ser que tem tanta briga dentro de casa, que é muito desamparo que acontece, é muita confusão, que daí a criança tem que criar um lugar onde ela cria um medo, para não ser do pai e da mãe, ela cria um medo lá muito grande. Eu não estou dizendo que sempre é isso, mas é uma possibilidade. Né? Ela cria um medo específico num determinado lugar para que aquilo ela tenha uma circunscrição que não deixa ela muito atrapalhada. Só que se torna uma coisa grandiosa, mas ela se organiza ao redor daquilo. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa escutar sobre isso. Todo mundo conhece alguém, né? E pensa assim, pois é, daqui a pouco essa pessoa podia ouvir isso aqui. Cada episódio que a gente faz eu lembro de um amigo diferente meu aqui. Então, assim, bem didaticamente, Arthur, o medo é um protetor. Sentir medo é um mecanismo de proteção. Ele pode ser exagerado, às vezes ele pode ser muito fantasioso, mas é uma proteção. Segundo, faz parte do desenvolvimento e do desenvolvimento. Terceiro, um pai e uma mãe não precisam achar que seu filho é inferior à sua filha porque tem medo. Quarto, o que importa não é tirar o medo, o que importa é ajudar ele a pensar. Que aí o medo é capaz de se dissolver. Entende? Agora, dizer que não pode sentir medo, isso é vergonhoso, isso não resolve o problema dela porque não circunscreve, não canaliza, não produz uma linguagem, uma palavra que possa ajudar elas assim, a água. Então eu boto água e me acalmo. Tá certo. Cuidar não é educar é o nosso programa. Meu nome é Arthur Gubert, esse é Júlio Valls e a gente volta a qualquer momento por aqui. Tem bastante assunto pra gente ainda, hein? Tem. Quase resbalei pra um outro tema de outro assunto que a gente vai falar, que é o trauma. Que eu ia te perguntar, e quando o medo é oriundo de algum acontecimento, né? Ou de algum acidente, ou de alguma questão. Mas aí a gente fala disso lá nos traumas. Claro, com mais tempo. A gente fala disso lá nos traumas. Maravilha. Até o próximo, Júlio. Um abraço, Arthur.